Agora sim, galera, o capítulo 1058 de One Piece foi lançado e finalmente as novas recompensas dos Mugiwara Z2 Chichibukai foram reveladas. Foi um enxoval de recompensa nesse capítulo que tá dando o que falar. As recompensas do Crocodile e do Mihawk, meus amigos. E ainda por cima a gente teve a participação do exército revolucionário aparecendo no final do capítulo, galera. Agora a pergunta que fica é, será que todos esses valores dessas recompensas foram realmente justos? Você vai descobrir isso hoje na análise completa do capítulo 1058 de One Piece. A recompensa do Mihawk tá alta, galera, mas a maior recompensa de todas é ter você inscrito nesse canal e com o sininho ativado, galera. Confere o botão de se inscrever e bora pra análise. O capítulo começa com a Nami completamente furiosa com o que o Luffy fez no capítulo passado por causa da cachoeira, né? Por terem feito eles pularem a cachoeira, e ela fica tão furiosa que passa a impressão dela estar usando o Haki do Rei, tanto que os raios negros começam a sair dela e o Jinbe até mesmo acusa, né? Como assim Haki do Rei? E essa grande piada, essa piada da Nami sempre que causa dano no Luffy, será que ela tá usando o Haki do armamento? Agora fica ainda mais evidente com os próprios raios negros saindo dela enquanto ela tá furiosa, né? Só pra reforçar ainda mais essa piada. Mas o que realmente interessa nesse momento são os jornais chegando. Finalmente sendo reveladas as novas recompensas do bando do Luffy, dizendo que os líderes dos 5.600 homens da grande frota Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha e dos seus 9 grandes comandantes, pela primeira vez oficialmente dentro da obra, eles sendo chamados de comandantes, e não só os principais combatentes do bando do Luffy, assim como a gente viu capítulos atrás eles lá, né, observando ali a presença do Shanks e a presença do Almirante também enfrentando os bainhas, não só aquele seleto grupo de combatentes do bando do Luffy, mas sim os 9 grandes comandantes, ou seja, todo o principal bando ali do Luffy agora são chamados de comandantes. E para eles serem chamados de comandantes, precisa existir uma frota, que é a frota do Chapéu de Palha, que a gente viu sendo formada em Dressrosa, né? Muito legal. Mas vamos lá aos valores. Primeiro, o Chopper, galera. O Chopper com uma recompensa de 1000 berries. É um negócio absurdo, assim. A reação, inclusive, dele, ele fica completamente revoltado. E como eu falei no vídeo que eu postei sobre os spoilers, a resposta para isso é Eiichiro Oda. O Oda gosta de repetir piada, e isso aconteceu mais uma vez. A gente vê as piadas que ele faz com o Brook, as piadas que ele faz com o Sanji, com o Zoro, com a própria Yamato também, né? Toda hora dizendo que é o Oden, então o cara gosta. Ele é um tiozão e mais uma vez ele repetiu a piada da recompensa baixa do Chopper. Já aconteceu em Enies Lobby, aconteceu em Dressrosa e tá acontecendo pela terceira vez agora. E olha aqui, o Chopper ele teve destaque em Wano, não só em batalha ali dando um tapão na cara do Queen, mas também exercendo a sua função como médico. Ele teve participação, o governo ali, a CP0, eles estavam observando tudo o que estava acontecendo. Então sim, eu acho que esse era o momento ideal para finalmente o Chopper ter o seu valor reconhecido. Mas eu acho que a vontade de fazer piada do Oda foi maior. Enfim, a gente vê a recompensa da Nami de 366 milhões. Muito engraçado, ela dizendo, caraca, centenas de milhões? Até eu quero. E eu fico, mano, aí você vai ter que se vender para o governo. Tá, isso ficou meio esquisito. Enfim, seguindo, o Brook com uma recompensa de 383 milhões de berries e o Franky com uma recompensa de 394 milhões de berries. Uma diferença de recompensa de números muito baixa entre esses três personagens. Eu acho que o Oda ele quis ali, não, vamos colocar uma recompensa bem parecida para esses três. Mas a recompensa do Franky tendo o cartaz do Sunny, a foto do Sunny, o Franky fica completamente... O que tá acontecendo? E isso, galera, assim como algumas pessoas disseram, pode ser sim
um indício de que, quem sabe, o Franky ele possa sim usar o Sunny como um Megazord. A alcunha do Franky é de Cyborg, então se ele realmente conseguir fazer do Sunny um grande Megazord e que ele possa controlar por dentro, no futuro essa piada vai fazer sentido, porque vai fazer parecer que o próprio Sunny é de fato o Franky. Seguindo, a gente vê a recompensa do Usopp de 500 milhões de berries e a reação dele foi a melhor de todas. Desejo, pelo amor de Deus, para de subir! Galera, e essa recompensa sendo exatamente de 500 milhões de berries é uma referência exata à recompensa que ele recebeu em Dressrosa, quando a aliança estava sendo caçada pelo Doflamingo. Doflamingo coloca uma recompensa de 5 estrelas na cabeça do Usopp. E essa recompensa de 5 estrelas se traduzia literalmente em 500 milhões de berries. Isso foi dito lá no capítulo. Ou seja, mais uma aí das profecias do Usopp se concretizando. Ele realmente adquiriu agora de fato essa recompensa de 500 milhões de berries. Seguindo, a gente vê a recompensa da Robin de 930 milhões de berries, galera. Como eu falei no vídeo dos spoilers, finalmente essa mulher está sendo reconhecida, galera. Galera, quanto mais perto do One Piece, mais perto de chegarem a Laugh Tale, mais perto o bando do Luffy está de descobrir o século perdido, ou seja, mais perigosa a Robin ela se torna. Além do destaque absurdo e lindo e fenomenal em batalha que ela finalmente teve em Wano, como eu falei, quanto mais perto eles se aproximam de conseguir achar o One Piece, mais perigosa ela se torna. Como eu falei, parecia uma grande incongruência o fato dela ter recebido uma recompensa tão alta para uma criança, na época em que ela recebeu a sua primeira recompensa, e depois que ela continuou viva, esse valor não ter sido elevado a patamares absurdos. Parecia que o governo não estava nem aí, sabe? Parecia realmente um desleixo. E a justificativa que eu vejo para isso é, tá, o governo ele pode ter tido a vontade de querer abafar um pouco a importância da personagem, apesar dele ter colocado uma recompensa bem expressiva nela quando ela era criança, mas quando ela se tornou adulta, para não chamar tanto assim a atenção da personagem, decidiram deixar um pouco quieto. Mas ao meu ver, galera, a única justificativa realmente plausível para isso é o fato de que o Oda ele não queria fazer com que a personagem tivesse uma recompensa muito desproporcional em relação aos principais membros do bando, aos principais combatentes do bando. E agora que o resto do bando passou do 1 bilhão, ele pode também soltar o freio com a recompensa da Robin e meter quase 1 bilhão também para ela. Finalmente, a justiça está sendo feita. Agora sobre o grande trio de combatentes do bando do Luffy, o Sanji com uma recompensa de 1 bilhão e 32 milhões de berries, o Jinbe com uma recompensa de 1 bilhão e 100 milhões de berries e o Zoro com uma recompensa de 1 bilhão, 100 milhões e 1.100 berries. Somente 1.100 berries a mais do que a recompensa do Jinbe. Galera, isso gerou muita polêmica porque quem é fã do Sanji se sentiu completamente injustiçado com esse valor, estando abaixo até do que a recompensa do próprio Jinbe. E sendo sincero, eu realmente acho que não só a recompensa do Sanji, assim, considerando os feitos de Wano, principalmente pelo fato do Sanji ele ter derrotado um oponente de maior relevância do que o Jinbe, por mais que a recompensa do Jinbe já fosse maior do que a do Sanji anteriormente ali, tivesse mais ou menos ali 100 milhões de berries a mais do que o Sanji já, eu acho que valeria a pena, eu acho que valeria sim o Sanji ele ter uma recompensa acima do que a do próprio Jinbe. E além disso, o próprio Zoro também ter tido ali uma escalada um pouquinho maior ou ter distanciado mais esses três personagens ali, o Zoro e o Sanji um pouco mais próximos e o Jinbe um pouco mais abaixo, porque considerando os feitos, eu acho que o Zoro foi o que realmente teve mais feitos, não só derrotando o principal comandante do Kaido, mas tendo uma participação no topo de Onigashima, na caveira de Onigashima,
contra o próprio Kaido junto dos outros capitães supernovas, então isso dá um peso muito maior pro personagem. Abaixo dele, o Sanji por ter derrotado o segundo comandante do Kaido, que tem muito mais expressividade do que qualquer Tobiropo, que foi o caso do Jinbe, derrotando, por mais que tenha derrotado ali com dificuldade relativamente média ali, o Roos-Hoo, mas não era um cara que tinha, né, uma importância tão grande assim. Dá pra gente cogitar que o governo ele deu uma importância a mais pro Jinbe, valorizou mais a recompensa do Jinbe pelo fato do Roos-Hoo ter vazado a informação de Nika pra ele, e assim a recompensa do Jinbe recebeu um boost a mais. Mas eu não sei. O fato é que, assim como o Luffy não superou a recompensa do Kaido, o Zoro e o Sanji não superaram as recompensas das calamidades. Essa era uma grande expectativa de todo mundo, né, que desejava que as recompensas dos comandantes do Kaido fossem superadas, e elas não foram. E pra mim tá completamente condizente. Se superasse, tudo bem, mas pelo fato de não ter superado, por mim também tudo bem, porque assim como foi a derrota do Kaido, a derrota dos comandantes do Kaido também foram meio bagunçadas, não foram um X1 do início ao fim. O próprio Chopper teve uma participação na derrota, bom, mesmo que pouca, né, contra o Queen. O próprio Marco também enfrentou o Queen e o King, então talvez ele tivesse um certo mérito ali. Ou seja, a derrota de forma geral ali dos comandantes foi diluída entre esses personagens. O peso da derrota, da vitória no caso dos Mugiwaras, foi diluída entre os outros personagens que também tiveram participação ali nessa luta, por mais que não tivessem tido, né, uma importância ali realmente em causar um dano muito grave a esses personagens na prática, mas eu acho que essa é a justificativa. Agora vamos para a segunda parte do capítulo, que foi a principal parte, galera. No Novo Mundo, Ilha Karai Bari, a base do Bug, onde a gente vê Crocodile, Bug e Mihawk juntos, galera. Logo de cara a gente vendo a interação deles ali, né, os dois putaços com o Bug, o Mihawk ali, ó. O Mihawk já apontando a espada ali, ó, no pescoço do Bug. Como é que... Cadê? Nem tá aparecendo no vídeo. Mihawk já apontando ali a espada no pescoço do Bug. Galera, vamos falar sobre isso. A gente descobre que tanto o Mihawk quanto o Crocodile era para eles serem os líderes. E eles parecem muito em sintonia. Você vê que ambos eles estão putos com o Bug, mas eles parecem muito em sintonia e até se portam de certa forma de igual para igual ali, tanto que é dito que eles eram para serem os líderes, ambos, os dois, não um nem outro, mas sim os dois. E isso, galera, dá um peso muito grande pro Crocodile, porque, já adiantando um pouco aqui a discussão sobre o peso da recompensa dele, galera, o Crocodile, por mais que ele não seja o personagem tão forte quanto a gente talvez até desejasse que ele fosse, ele é um personagem que tem muita imponência, como é dito também lá, justificando até a recompensa dele, muita inteligência e muita liderança. Ele consegue negociar e falar de igual para igual, seja com o do Flamengo, seja com o Mihawk. Então ele fala, ele consegue, ele tem uma presença muito grande, mesmo que um poder de influência muito grande, mesmo que ele não tenha o nível de força, pelo menos até o momento que talvez até que o Oda quisesse que ele tivesse, e pode até ser que ele faça o Crocodile vir a ter. Mas vamos lá falar sobre isso. A gente vê o resto do bando ali do grupo, né, seja o Mr. Tree, o Galdino, junto do bando do Bug, que já tá ali falando: ih, galera, o presidente vai morrer, hein, é melhor a gente... O que a gente vai seguir? Acho que é melhor a gente seguir o Crocodile. Eles ainda falam isso. É melhor a gente seguir o Crocodile. Eles nem mencionam o Mihawk. E além disso, a gente vê o Das Bones ali também, junto da galera ali. O resto do bando ali interagindo também foi bom, que serviu como um complemento. E nisso a gente vê o flashback do Mihawk negociando com o Crocodile. Foi o Crocodile que entrou em contato com o Mihawk, oferecendo a eles formarem uma organização. E o Crocodile dizendo que, em termos de não confiar em outras pessoas, você e eu somos iguais. Mais uma vez, galera, como eu falei, por mais que o Crocodile não tenha o nível de força do Mihawk, ele consegue conversar de igual para igual, e essa fala coloca mais uma vez, é mais um exemplo ali da imponência do Crocodile, se colocando como um igual ali
com o Mihawk. O Crocodile ele também solta a informação de que o Mihawk no passado era conhecido como caçador de marinheiros. Galera, fazendo um paralelo direto à alcunha do Zoro de caçador de piratas, enquanto um caçava piratas na sua juventude, apesar de que o Zoro ainda é jovem, mas enfim, mais jovem ainda no caso, o Mihawk ele caçava marinheiros, esse era o hobby dele. Tudo bem, não quer dizer que ele caçava almirante já na época, né? Olha só que louco, a gente viu na primeira aparição dele, ele caçando o almirante Don Krieg. O Don Krieg, pra quem não lembra, era chamado de almirante, então olha só que louco, o caçador de almirantes ali caçando Don Krieg. Seguindo, a gente vê que a aliança entre o Crocodile e o Mihawk foi selada e justificada pelo fato do Mihawk ele não querer confusão, ele só quer viver na dele, e o Crocodile indo salvar o Bug da marinha, não de propósito, mas sim porque ele não queria a marinha atrapalhando o fato do Crocodile ter ido até lá para cobrar dinheiro que o Bug devia para ele. Foi por isso também que o Bug ele conseguiu ali colocar o seu negócio em prática do delivery do Bug, pegando dinheiro emprestado do Crocodile e agora dando um motivo, né? Foi mais uma desculpa para fazer o Crocodile e o Mihawk irem até o Bug, mas funciona. E aí o Crocodile ele foi lá cobrar esse dinheiro do Bug e assim que toda a confusão aconteceu. E um detalhe de quando a gente vê o Crocodile salvando o Bug dos navios da marinha, as areias, o efeito das areias do Crocodile, muita gente pode achar que o Crocodile está usando armamento, né? O enegrecimento, a armadura enegrecida nas areias, mas isso é mais uma questão de visual mesmo, né? Aspecto visual da própria areia sendo desenhada no mangá. Sempre foi assim, ainda mais considerando as scans piratas, né? Que costumam sair um pouco mais escuras do que o normal, então pode confundir algumas pessoas isso. E o Bug, pelo fato de dever dinheiro pro Crocodile, entra num completo desespero, e foi por isso, inclusive, que ele foi até o Bug, né? Pra cobrar o dinheiro que ele devia, e o Bug, em troca, oferece a sua organização para o Crocodile e, consequentemente, também para o Mihawk. Galera, isso faz com que a aliança seja selada realmente. A organização, na prática, passou a ser comandada pelo Crocodile e pelo Mihawk. Ele passa essa organização, esse poderio todo de influência para os dois. Só que a grande confusão vem aí. A galera do Bug faz o cartaz da então nova, recém-inaugurada Cross Guild e decidem colocar o Bug em cima dos dois e ainda em maior destaque, né? E ainda em proporção maior do que a imagem dos outros dois. Eu imagino os três lá posando, né, pra foto quando eles foram, ou se não foi completamente desenhado aquele cartaz, né? Mas ainda assim é engraçado. O Bug foi colocado em maior evidência e isso faz com que ele, no fim, seja reconhecido como o Imperador. E já no quartel-general da Marinha, o Brand New resume cada um dos três, primeiro com o Bug dizendo que ele foi o cérebro por trás da fuga em massa de Impel Down, fez parte do bando do Rei dos Piratas e criou um laço forte com o Yonkou Shanks, e agora Crocodile e Mihawk vieram ao seu auxílio com seu novo negócio de caça aos marinheiros. Tanto que foi dito, né, capítulos atrás, que eles colocaram recompensas na cabeça dos marinheiros, seguindo o mesmo molde que o do Flamengo fazia pelo esquema de estrelinhas, e cada estrela provavelmente representa ali 100 milhões de berries, se a gente for considerar como o mesmo padrão. É revelada que a cabeça do Crocodile agora vale 1.965 milhões de berries. Galera, essa foi uma recompensa muito alta. Não só a dele, mas como a do Mihawk, fazem com que a recompensa dos comandantes de Yonkou, que já era um patamar muito alto, que muitos deles estavam acima de 1 bilhão, parecer nada praticamente. Principalmente a recompensa do Crocodile. Galera, recapitulando um pouco todo o histórico do Crocodile, a gente sabe que a recompensa dele na época de Shichibukai valeria o dobro, caso o governo soubesse que ele era líder da Baroque Works, ou seja, os 81 milhões de berries dele valeria pelo menos 162 milhões de berries. Isso o Oda ele disse em SBS. Também a gente sabe que o Crocodile teve um destaque absurdo em Marineford, até dando a impressão de que ele nunca foi tão fraco quanto ele parecia ser
quando ele foi derrotado pelo Luffy em Alabasta. Além disso, no filme Stampede, é dito que o Crocodile, aos 20 anos de idade, lutou contra o Douglas Bullet e a luta terminou em empate, sendo que o próprio Bullet ele foi igualado ao Rayleigh, segundo o Bug, mais ou menos naquela época. E por mais que a gente considere o filme como um filler, parece muito aleatória essa informação de que o Crocodile ele lutou de igual para igual contra o Douglas Bullet. Pareceu muito um dedo do Oda só para engrandecer ainda mais o Crocodile, porque isso não daria mérito ou hype nenhum para o Douglas Bullet, que precisava ser hypado, mas isso só hypou o Crocodile, por mais que a gente desconsidere a existência dessa luta. E agora o Crocodile fazendo parte da Cross Guild, sendo liderado por um Yonkou, né? Liderado por um Yonkou, pelo menos na visão do governo. E isso obviamente tem um peso enorme no peso, né, no peso da cabeça dele, por ele fazer parte, por ele estar abaixo, por ele ser considerado um comandante de um Yonkou, que é o Bug. Naturalmente, né, pelo fato de ele estar abaixo de um Yonkou, isso também pesa na recompensa daqueles que estão abaixo. Isso dá um peso maior, isso dá um boost a mais. Mas ainda assim, galera, é muito clara a intenção do Oda de fazer com que o Crocodile ele pareça muito maior do que ele parecia na época de Alabasta. Eu não duvidaria, galera, se o Crocodile chegasse realmente, quando ele lutasse pra valer, que ele começasse a tocar o terror e fizesse coisa que a gente sequer tenha visto ele fazendo em Alabasta, evidenciando que ele sempre teve o despertar, evidenciando os hacks que na época ele não mostrou ter. Tudo isso, galera, pode muito bem ser colocado agora que, meu amigo, o Oda ele decidiu chutar o balde mesmo. Ele soltou o freio completamente para hypar o Crocodile. Sim, ele é um dos caras que vai estar presente e vai ter um peso grande nessa guerra final. Então, meu amigo, não fiquem surpresos se ele realmente mostrar um nível de força que talvez o Oda ele passou a desejar que ele tivesse, e ele vai sim fazer o Crocodile ter. Também é revelada a recompensa do Mihawk de 3 bilhões e 590 milhões de berries. Galera, o maior espadachim do mundo possui uma recompensa que supera 3 imperadores: Barba Negra, Luffy e Bug. Galera, o que foi isso? Como eu falei no vídeo dos spoilers, a minha expectativa era de que o Mihawk ele tivesse ali pelos 2 bilhões de berries. Isso porque a gente tem como base as recompensas dos comandantes de Yonkou, beirando ali mais ou menos 1 bilhão de berries até 1,5 bilhão de berries por ali, e eu pensei, faz certo sentido se a gente considerar que o Oda ele vai sim hypar o Mihawk de alguma forma, até certo nível, então faz sentido que ele consiga alcançar um outro patamar de recompensa, que seria uma recompensa que superasse os 2 bilhões de berries, mas que ficasse por ali, cerca de 2 bilhões de berries. Mas o Oda chutou o balde, 3 bilhões e meio, quase 3 bilhões e 600 milhões de berries. Galera do céu, e ele nem é o líder e nem foi reconhecido como o líder da Cross Guild. Ele só foi considerado um comandante de Yonkou ali. Não, só sou um comandante de Yonkou aqui, tá tranquilo. Mas ainda assim, ele é o espadachim mais forte do mundo. É dito pelo Brainnew que as suas habilidades de espada são superiores às do Yonkou ruivo. E galera, muita gente vem com a seguinte e exata frase de que o Shanks ele é sim mais forte, porém o Mihawk ele é melhor em habilidade, ele é melhor em manejo de espada, mas de forma geral, com alguma habilidade no conjunto da obra, o Shanks é superior. Só que, gente, o título do Mihawk diz especificamente que ele é o espadachim mais forte do mundo. É usada inclusive a mesma estrutura para homem mais forte do mundo, que era o título do Barba Branca, porque muitas vezes a gente vê, né, o melhor espadachim do mundo, mas é dito especificamente que ele é o espadachim mais forte do mundo. E o que o Shanks ele é? Um espadachim.
É muito difícil, eu sei. Por muitos anos, eu também pensei que, cara, não é possível que o Mihawk ele seja mais forte que o próprio Shanks. Pô, mas como assim? Se o Luffy ele vai conseguir superar o Shanks, o Zoro ele vai ter que superar um cara que é até superior ao Shanks. Dá uma bugada na nossa mente, mas não dá pra gente duvidar que o Oda ele parece sim ter a total intenção de evidenciar o Mihawk como um top tier, assim como o Shanks, assim como qualquer imperador. Tudo o que o Shanks mostrou até hoje configura ele como um espadachim, seja o seu estilo de espada flamejante, que a gente viu ele usar no filme Red, e que, se for realmente canônico, ainda faz parte de um estilo de espadachim, sejam os seus hacks, que são componentes de um espadachim também, porque o hack ele é um poder que ele é inerente a todo ser humano. Então você negar o fato de um espadachim ele precisar de hack, de o hack ele estar dentro do que compõe um espadachim, seria você negar, seja você usar sua perna ou seu braço, faz parte de todo ser humano. Não faria sentido o Mihawk ele ensinar o armamento para o Zoro proteger as suas espadas se isso não fosse um componente para ele se tornar um melhor espadachim do mundo. Ele poderia até falar, não, vou te ensinar o hack do armamento aqui, mas não é para usar contra mim não, hein? Quando chegar contra mim para me desafiar, eu não vou deixar você usar não. Não faz sentido. Tanto o armamento quanto a observação, quanto até o hack do rei. Isso se a gente tiver ali, daqui a pouco a confirmação de que o Mihawk ele realmente tem o hack do rei, meu amigo, aí não tem pra onde fugir. Inclusive a gente tem uma página desenhada pelo próprio Oda só de espadachins. E quem está nessa página? O próprio Shanks. E pelo amor de Deus, não venham com argumento de jogo aqui, que o Shanks tem uma bazuca escondida na cintura dentro da capa dele, ou que ele solta tipo raios igual o jogo. Não vem com argumento de jogo pra cima de mim, não. Então sim, galera, o Oda ele tem a intenção de evidenciar com esse capítulo que o Mihawk ele é um top tier, tanto que ele mesmo fala, eu não tenho interesse no título de Yonkou, como se ele realmente pudesse ter adquirido esse título e superando a recompensa de 3 imperadores. Mas galera, eu não vou me prender tanto a esse assunto aqui porque ontem eu postei um vídeo só sobre esse assunto. A análise mais completa possível sobre a relação de Shanks versus Mihawk vai estar linkado no final desse vídeo para você poder assistir em seguida. E por fim, o Bug com uma recompensa de 3 bilhões 189 milhões de berries. Não tenho o que falar sobre essa recompensa. Acima da recompensa do próprio Luffy, uma recompensa digna de imperador, né? Bom, considerando todas as confusões feitas, mas não tenho nada do que falar em relação a ela. No fim, eles decidem deixar o Bug com o alvo nas costas por ser mais conveniente para eles, e o Bug finalmente apresenta a Cross Guild e os seus novos comandantes. E a grande pergunta que fica com isso, né? E se o Crocodile e o Mihawk, pelo menos um deles, fosse considerado o líder da Cross Guild? Será que um deles seria considerado um Yonkou? Porque em tese os dois deveriam ser os líderes, né? Então não teria como dar o título de imperador para os dois ao mesmo tempo, mas caso um deles assumisse a real liderança e no caso fosse reconhecido dessa forma, será que eles realmente receberiam o título de imperador? O Mihawk a gente viu que muito provavelmente sim, porque não só o Mihawk ele é o espadachim mais forte do mundo, mas ele também teve agora ao seu comando toda a influência, todo o poderio de influência e de negócios que o Bug ele tinha, que agora foi passado pro Mihawk também, pro Crocodile. Caso o Mihawk ele fosse o líder da Cross Guild, muito provavelmente ele seria um Yonkou. No caso do Crocodile, por mais que ele tenha tido uma recompensa também muito alta, por mais que ele também seja líder da Cross Guild, toda a influência que o Bug ele tem no mercado negro passe agora para ele, ele carece de força. Então, no caso do Crocodile, eu acho mais difícil dele ter recebido o título de imperador caso ele fosse reconhecido dessa forma. E por fim, a gente vai para o Reino
Kamabaka no final do capítulo, onde mostram os oficiais do exército revolucionário falando sobre o Sabo estar mesmo vivo. A gente já tinha a revelação de que ele estava vivo, de que ele recebeu o título de Imperador das Chamas, o que, galera, foi sensacional, não só pela referência ao golpe da técnica mais poderosa que o Ace tinha, que era o Entei, como também pelo fato dele ter sido chamado de Imperador, por mais que não seja o mesmo kanji de Yonkou, ou seja, de Imperador dos Mares, mas é uma forma do Oda ele deixar claro ali que o Sabo ele não ficou para trás em relação ao Luffy. Enquanto o Luffy ele foi chamado de Imperador dos Mares, o Sabo ele foi chamado de Imperador das Chamas. Os kanjis eles não são os mesmos, mas o paralelo foi feito. E o Dragon dizendo que se o Sabo realmente assassinou o Rei Cobra, que ele não irá perdoá-lo, seja qual for o motivo. Galera, obviamente o Sabo ele não assassinou o Rei Cobra, aconteceu alguma coisa, o golpe era em direção a Vivi e de repente o Rei Cobra ele se jogou na frente, alguma coisa, alguma confusão aconteceu e a culpa caiu em cima do Sabo, mas obviamente ele não assassinou o Rei Cobra e provavelmente ele tá ali também, ele conseguiu resgatar a Vivi e tá lá junto dela ali, os dois seguros, enfim. Mas é muito curioso o fato do Sabo estar sendo ovacionado por uma notícia de que ele assassinou um rei que até então era um rei legítimo e um rei que era bondoso. E ainda assim, as pessoas estão ovacionando o Sabo por um crime, por um assassinato que ele teria cometido, ou seja, toda essa fúria, toda essa euforia de todas as pessoas que foram contagiadas pelo feito do Sabo ali, né, entre aspas, é distorcido. Eles estão comemorando algo que não é para ser comemorado, que seria a morte do Rei Cobra. Não é, eles não estão ali só ovacionando o fato do exército revolucionário ter ido contra o governo mundial, mas pelo fato também deles teoricamente terem assassinado um rei, o rei de Alabasta. Então isso é perigoso e a gente tem que ver até onde essa distorção vai dar. E por fim, a gente vê o Dragon de frente para o Kuma, pedindo para ele dizer o que ele testemunhou. Absolutamente tudo o que ele testemunhou. E o Kuma segue sem qualquer consciência e obedecendo a qualquer um. É estranho que o Kuma ele obedeça a qualquer pessoa, aparentemente, né, que dê alguma ordem a ele e não só aos tenryubitos, por exemplo, ou aos marinheiros, por exemplo. Ele parece obedecer a qualquer um, tanto que ele vai responder às questões do Dragon. Mas é muito louco esse paralelo dessa imagem com a cena do Franky voltando do time skip e vendo o Bartolomeu Kuma protegendo o Sunny, vendo que ele protegeu o Sunny dentro daqueles 2 anos inteiros, e ele completamente destruído ali, mas o paralelo aqui tá muito claro. E por fim, os revolucionários recebem uma ligação do Sabo. Capítulo que vem, galera, que não vai ser semana que vem, porque a gente infelizmente vai ter mais uma pausa, mas no próximo capítulo, muito provavelmente, a gente vai ver o que realmente aconteceu com o Sabo, como foi esse incidente no Reverie, como foi toda essa confusão, e agora, naturalmente, o paradeiro do Sabo nos momentos atuais, que não é junto dos revolucionários, ele não está junto dos revolucionários. Onde será que ele está? Mas enfim, galera, que capítulo com muita coisa pra gente discutir. E se você ficou até o final desse vídeo, você tem a obrigação, como eu sempre digo, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Agora, galera, confere o último vídeo do canal pra análise mais completa sobre a grande rixa entre Shanks versus Mihawk. Confere lá. Beleza, até a próxima. Tchau.